Graças a Deus, que a paz de Jesus esteja entre nós, que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento a Deus pela oportunidade de trabalho no bem como a espiritualidade amiga e a direção material desta casa, por estarmos aqui hoje falando da doutrina espírita, o Evangelho redivivo do Mestre Jesus. Deu uma canseira na Ana, que eu pedi para ela ler todos os itens, né? Era para ler todos os itens, porque eu gostaria que vocês estivessem com todo o texto, para que eu pudesse conversar com vocês. Diálogo interessante, muito interessante, o de Pilatos com Jesus. Está aqui no início desse capítulo, né? Quando Pilatos pergunta para Jesus se ele é o rei dos judeus. E porque a armadilha que criaram para conseguir fazer com que Jesus fosse, entre aspas, processado, que ele estava querendo tomar o lugar do César. Era o único jeito que eles conseguiram para fazer com que Jesus pudesse sofrer lá as consequências que eles queriam. E então Pilatos olhou para Jesus e não viu perigo nenhum. Achou assim Jesus muito simples, muito mal vestido, não viu nada de belicoso nele, né? Até a vibração de Jesus deve ter afastado qualquer ideia, né? E além disso, Pilatos tinha recebido o aviso da esposa dele, a Cláudia, que era um médium, né? E falou: olha, eu sonhei que vai chegar um profeta e você não suje as mãos com o sangue desse profeta. Então Pilatos não queria fazer nada com Jesus. Primeiro que pela história ele era um cara assim que não gostava de se comprometer muito com nada, né? E depois que tinha um aviso da mulher. E depois que ele olhou e falou: mas esse aí que é o perigoso? Imagina, alguém achar Jesus perigoso, né? Não vejo nada nele. Aí começou a conversar com ele: mas você que é o rei dos judeus? Eu falei: não sou eu não. Eu sou rei, mas meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, minha gente tinha me combatido para que eu não caísse na mão dos judeus, né? Não que ele fosse antissemita, né? Porque ele era judeu também, mas como disse, não pode ser um povo de quem eu sou rei, senão eles não vão me colocar aqui para eu ser crucificado. E Pilatos ficou olhando para ele, né? Meu reino não é desse mundo. Pilatos não entendeu nada. Não entendeu nada, não. Não entendeu nada. E mais à frente, aí Pilatos, querendo se livrar, né, desse problema, mandou dar uma surra nele, pensou que fossem machucar bem menos Jesus, que aí entregava lá para o pessoal: já dei um castigo nele, agora vocês vão embora, né? Tanto é que o pedido de crucificação de Jesus surpreendeu Pilatos, como surpreendeu quando Jesus voltou lá do castigo, que estava muito machucado. E Pilatos, assim, né, se é que a gente pode interpretar dessa maneira, tomado de compaixão, olhou e começou a fazer pergunta de novo. Aí Jesus não respondia, né? Porque no final daquela pergunta também, Jesus fala: não vim ao mundo senão para dar testemunho da verdade. E Pilatos pergunta a ele: o que é verdade? E aí Jesus, para não humilhar Pilatos, não responde a ele. E quando volta também, Jesus não fala nada. E Pilatos fala para ele: mas você não me responde, tu se negas a responder o meu interrogatório? Fala comigo, eu tenho o poder de te absolver ou de te crucificar. E aí Jesus dá outra resposta que Pilatos também não entendeu nada, né? Tu não terias nenhum poder se não fosse te dado pelo alto. Aí Pilatos olhou e falou: esse cara não bate bem da bola mesmo, é doido, né? O pessoal ainda quer crucificar. Aí depois chega lá fora, dá uma outra oportunidade: vocês querem, pegou o cara que era o pior bandido, mais sanguinário dele todo, vocês querem salvar Jesus, aquele que ele via que não tinha nenhum perigo, né? Ou esse bandidão aqui que não presta, não vale nada, o Barrabás. Aí Barrabás, aí ele olha e fica de novo abismado. Então, conclusão: Pilatos não estava entendendo nada. Nada. Por que não estava entendendo nada? Porque Jesus estava se referindo ao reino dos céus. Jesus olhava o poder divino, olhava acima da humanidade. Pilatos, aterrado lá às convenções do mundo, ao poder terreno, preocupado com seu poder, né?
Porque o César tinha dito a ele, outra confusão, e o sangue que vai rolar é o teu, hein? Abre o teu olho, bota a tua barba de molho, né? Pilatos não entendeu nada. Jesus estava falando do quê? De algo muito acima da humanidade. Jesus estava falando da vida futura. E Pilatos, então, ficou ali sem entender nada. Então, essa questão da vida futura, por que muda o ponto de vista? Porque relativiza todo e qualquer problema que nós tivermos aqui. Não tem mais problema. Parece um paradoxo, né? Não tem problema, não. A gente tem que tomar cuidado. Se falar para a plateia que não é espírita, pensar que o maluco somos nós, né? Como é que não tem problema? Um mundo cheio de problema, né? Porque é da condição do mundo. É um planeta de provas e expiações. A doutrina espírita, então, vem nos explicar claramente a ideia de Jesus. Agora, num ponto onde nós podemos compreender muitas coisas, que a época de Jesus não dava para compreender. Ele tinha que falar por parábolas, para colocar um sentido oculto, a moral da história, para depois, lá na frente, quando se tivesse alguns outros conhecimentos, quando a humanidade tivesse vivenciado outras coisas, pudesse compreender a mensagem dele. Daí a necessidade das parábolas. Então, Jesus nos brindou com a sua presença na Terra, porque o negócio estava meio esquisito, ele falou, está tão ruim que eu tenho que ir lá. Vou eu lá que eu tenho que deixar um exemplo marcado. E não foi compreendido. Não foi compreendido. Por quê? Os judeus esperavam um rei, um salvador, um Messias, que ia tirar da posição inferior o povo. Estava esperando o quê? Um guerreiro com a espada na mão. E Jesus veio como? Cheio de amor. Cheio de amor. Falou de coisas que não se compreendiam. Então eles não identificaram, como não identificam até hoje, Jesus como Salvador. E Jesus, eu costumo falar isso para os amigos na mesa de obsessão, Jesus é muito mal divulgado. Muito mal divulgado. Divulgam Jesus como se fosse um chefe de uma religião que está de braço cruzado olhando para a gente porque nós fizemos alguma coisa errada. E Jesus é um irmão que está de braços abertos. Então, é uma série de equívocos na interpretação da lei divina, uma série de equívocos na interpretação do Evangelho de Jesus, que levam as pessoas a se afastar da religião. Porque, não, esse negócio é muito chato, né? Eu começo a falar com os espíritos, não começo falando de Jesus, né? Até porque a gente não sabe, às vezes tem espíritos que foram torturados na Inquisição, sofreram em nome de Jesus e não são muito simpáticos inicialmente a ideia. Aí chega um ponto que eu acho que eles estão assim, bem simpáticos. Eu falo, mas sabe quem falou muito bem disso? Jesus. A pessoa, não é possível, já vem você com essa história? Né? Eu falei, não, olha só, você aí conta para eles, vocês foram muito mal apresentados a Jesus. Que a ideia é de que nós temos, né, porque somos pessoas religiosas, temos que ser pessoas sisudas, que tratam tudo com muita gravidade. Entendeu? E que temos que nos afastar das coisas mundanas, porque somos pessoas religiosas, ligadas a Deus. É mesmo? Se Deus quisesse que alguém se afastasse do mundo, não tinha criado o mundo, né? A ideia é outra. A ideia é outra. Olha só. Se fosse só para cuidar das coisas da vida futura, tem uma parte aqui dessa mensagem que diz isso. O que acontecia? Todo mundo largar as coisas do mundo? E o mundo ia estar, como diz aqui a mensagem, em perigo, ia tudo perecer? É para a gente não dar nenhuma importância à vida material? Eu tenho que ser cego, não posso ter nenhum prazer na vida? Claro que não. Claro que não. Deus botou o prazer no mundo para tornar a vida agradável. Na revista Espírita, número 1, lá a mensagem, uma das mensagens que fala da vida em Júpiter,
Eu só não me lembro se foi o Palício ou se foi o Mozart. Todos os dois falam da vida em Júpiter. Tem um momento lá, foi o Mozart, porque o entrevistador era músico. Até pergunta no início, por que você veio? Aí ele falou, porque você me chamou. Você gosta da minha obra, criou laços comigo, quando você me chamou eu vim. Aí ele foi perguntando e teve um determinado momento, perguntou assim, você se lembra da sua composição tal? Aí ele falou, não me lembro não. Ele falou, mas o entrevistador, músico, né, ficou espantado, você não se lembra? Mas para mim é a sua mais bela obra. Aí ele falou, olha, aqui tudo é lindo, tudo é bonito. Aí ele perguntou assim, as artes aí, como é que são as artes aí? Ele falou que não tem arte. Ele falou, não tem arte? Não, não tem arte. Tudo aqui é uma arte, a vida é uma arte, a natureza é uma arte, as plantas cantam. Vocês precisam de arte aí no planeta onde vocês estão, porque a vida de vocês é desgraçada. Aqui nós não precisamos, a vida é bela. Então, Deus colocou o prazer no mundo para tornar a vida agradável. Agora, o que é o problema? O problema é quando a gente coloca o prazer acima das outras coisas. Aí que é o problema. Olha, nessa mensagem mesmo aqui, eu acho que é o último parágrafo do item 6, eu acho que é isso. Está aqui, ó. Deus, portanto, não condena as satisfações terrenas, mas o abuso dessas satisfações em prejuízo das coisas da alma. Outra mensagem que eu marquei aqui para a gente conversar, deixa eu ver se é essa aqui. É essa aqui. Sede perfeito, o homem no mundo. Olha só o que o Espírito Protetor fala para nós. É no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10. O homem do mundo. O homem no mundo. A virtude não consiste em se assumir um aspecto severo e triste, em repelir os prazeres que vossas condições humanas permitem. Mais à frente ele diz, não imagineis, consequentemente, que para viver em comunhão constante conosco, para viver sob as vistas do Senhor, seja preciso entregar-se ao martírio e se cobrir de cinzas. Não, ainda uma vez vos dizemos, sedes felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofender ou entristecer a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Então, não é para a gente repelir as coisas, não, eu sou um homem diferente, eu aceitei Jesus no coração, agora eu não peco mais. Grande equívoco dos companheiros de outras religiões que pensam assim. Eu quero saber onde é que está esse botão de liga para não errar mais. Eu sou um ser em evolução. Jesus, quando foi lá na festa lá do primo, onde transformou vinho em água, eu acho que o vinho não devia ter quase nenhum teor alcoólico quando ele transformou, né? Ele dançou, ele viveu ali aquele momento do mundo. Jesus não era triste, nem mal encarado, nem emburrado, não. Jesus era alegre. Então, a dificuldade é nós entendermos que nós temos que nos espiritualizar. Todo o trabalho, toda a mensagem de Jesus foi para trazer a vida espiritual para a nossa vida material, para que nós entendêssemos que a vida é a vida espiritual. Na mensagem do Dr. Herman, olha o que ele diz, até sublinhei aqui. Vida e morte, estágios diferentes para o mesmo Espírito, assemelham-se ao trabalho contínuo de Deus, burilando um espírito até que fique exatamente numa única posição, a de vida espiritual. Aí olha só que engraçado, né? Jesus fez todo o esforço, toda a mensagem dele é para trazer a ideia da vida espiritual. Aí os companheiros de outra denominação religiosa, até algumas que a gente não pode nem chamar de religião, tem que chamar de seita, fazem o contrário, pega tudo de espiritual e transforma em vida material.
No outro dia eu fiquei olhando um sujeito lá falando, fazendo uma pregação, falei, meu Deus do céu, esse cara tem coragem de falar isso, né? Você está desempregado? Faz um desafio para Deus. Deus precisa ser desafiado, né? Faz um desafio para Deus, pega toda a tua indenização, doa para Deus, para eles, né? Que aí você vai ver, você vai arrumar um emprego que vai ganhar muito mais, né? Dá vontade de encher de beijo um sujeito desse, né? Dá vontade de encher de beijo um sujeito desse? Que danado, né? Não tem importância não, depois na outra encarnação ele vai entender, aí tem que vir fazer um monte de palestra espírita. Bom, então, todo esforço é esse, para a gente entender, para a gente se espiritualizar. Por quê? Nós tivemos uma evolução. Que evolução foi essa? Como princípio inteligente, não era espírita não, né? Princípio inteligente, nós passamos pelos diversos reinos, pelo reino mineral, depois pelo reino vegetal, depois no reino animal, onde nós estamos agora na fase hominal, já como espíritos imortais, pela fase animal, onde criamos o que? Na fase animal, os automatismos dos instintos, que é necessário para a conservação da espécie, o automatismo dos instintos. E aí é o seguinte, né? O instinto bateu, leva de volta. É o instinto que responde. Eu ajo instintivamente como animal, é um automatismo. Mas na fase hominal, nós estamos criando outros automatismos. Nós estamos criando agora os automatismos morais. Então vamos sair daquela fase, não saímos ainda não, vamos sair daquela fase animal para entrarmos então na fase espiritual. E a questão, assim como os prazeres do mundo, são que essas forças instintivas, elas servem para que nós possamos crescer. São forças necessárias. Então, alguém faz alguma coisa sem autoconfiança? Alguém faz alguma coisa sem instinto de preservação? Sem autopreservação? Alguém faz alguma coisa sem autoestima? Alguém faz alguma coisa sem desejo de crescer? Forças necessárias para a progressão do espírito, para o desenvolvimento espiritual. Mas essas forças necessárias, virtuosas, até podemos dizer, quando abusadas, quando não utilizadas com equilíbrio, elas se transformam em vícios. Então, a autoestima, ela usada desmensuradamente, ela vira o quê? Desculpa, a autoestima não. A autoconfiança, ela vira o quê? Ela vira prepotência, vira orgulho. Eu posso tudo, porque afinal de contas sou eu, né? Eu sou no mínimo, o máximo. Sou eu. A autopreservação, quando usada de maneira desregrada, né? Porque eu tenho que me proteger, afinal de contas, que eu vou sair por aí fazendo tudo e eu. Como é que fico? Até se eu quiser ajudar, eu tenho que estar preservado. Mas essas forças, essa força, quando não observada com equilíbrio, ela vira o quê? Egoísmo. E a autoestima? Fácil, vaidade. E o desejo de progredir, de crescer, sem regramento? Ambição. Duas faces de uma mesma moeda. E cabe a quem usar isso com equilíbrio e discernimento? Nós. Jesus era o príncipe da paz, o amor personificado. Lázaro diz, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados. Mas Jesus, quando precisava, ele era duro, ele era firme, né? Bom mestre, por que tu me chama de bom? Bom pai que está no céu. Como quem diz, né? Qual é a tua? Tu está querendo o quê, meu irmão? Que conversa mole é essa, né? Aí o Godali pergunta, o que devo fazer para ir para o céu?
Aí o que tu vê que está escrito lá na lei? Como quem diz, tu conhece, está me perguntando para quê? E outros têm assim, aí fizeram uma pergunta para lhe tentar. Então Jesus enxergava, quando precisava, ele dava na lata mesmo, né? Ele se sentou à mesa sem lavar as mãos. Aí o que ele responde, né? Raça incrédula e depravada, até quando estarei entre vós? O importante não é o que entra, é o que sai da boca do homem. Ainda falou, sepulcros caiados por fora, cheio de podridão por dentro. Quer dizer, ele mandava mesmo, na lata. Não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Onde tiver 2 ficarão contra 3, a sogra odiará sua nora, a nora odiará sua sogra. Essa aí não é boa, né? Mas parece que é uma coisa que não condiz com Jesus, mas o que ele quis dizer foi o seguinte, é que ele falava para despertar, né? Então é assim, igual o palestrante está fazendo uma palestra, a pessoa está meio dormindo assim, ele fala alguma coisa, a pessoa ri, né? Aí desperta a pessoa, né? Outro dia eu fui falar num lugar e a senhora falou assim, adorei sua palestra. Eu falei, foi? A sua voz é boa, assim, tranquila, foi me dando um soninho, eu dormi a beça. Falei, então a senhora aproveitou a palestra e o desdobramento, né? Não é com a senhora aí não, tinha que a senhora dar uma cabeçadinha aí, mas não é com a senhora aí não. Então, é porque às vezes a gente está cansado, né? Ou então está com um problema e chega na palestra e os amigos ajudam, o ambiente é bom, a gente relaxa, né? Pode dormir se quiser, não tem importância não. Então, né? Pelo menos serve de alguma coisa, né? A pessoa vai ter um tempinho de relaxamento, né? Então, aí o que acontece? Isso são forças que Jesus utilizava porque ele já é um espírito completo. Por isso que aquela comparação, mas quando precisou, Jesus foi lá, ó, sentou a cipuada nos vendilhões do templo. Não fez nada disso não. Nada disso, é que ele tinha tanta força magnética que ele, quando só sacudia a mão assim, derrubava tudo. Jesus não foi lá, não derrubou nada no chão, não usou nenhum ato de violência, mas ele foi firme, foi duro, né? Tem até um poemazinho, né? Uma estrofezinha do Casimiro Cunha, não me lembro qual o livro, Casimiro Cunha, já desencarnado, né? Através de Chico Xavier. Então ele diz assim, como é que é? Sim. Eu bonzinho, tu bonzinho, quem educa burro bravo? Então tem hora que tem que ser firme mesmo. Não tem momento que os pais têm que ser firmes com os filhos? Vou fazer, não, vai não, agora tu não vai não, tu vai ficar aí sentadinho aí e vai fazer o que eu estou falando. Te atrapalhei, né? Tá na hora de ficar quietinho, escutar, né? Tem hora que tem que ser firme, tem hora que tem que ser firme, mas isso tudo nós temos que saber ainda, estamos aprendendo a equilibrar até onde a gente vai, até onde a gente pode ir quando formos espíritos. Quanto mais nós nos elevarmos, mais nós iremos saber dosar essas forças, utilizar essas forças de maneira equilibrada. E com a vida no mundo também é a mesma coisa, o prazer é a mesma coisa. A gente pode usar as coisas do mundo, a tecnologia, não tem nada disso não, não tem problema nenhum. Eu não posso ficar escravo da tecnologia, eu não posso não sentir, não fazer mais nada que não seja ligado ao prazer, colocar o prazer acima da vida espiritual. Eu acho que eu já falei uma vez aqui para vocês, mas eu vou contar de novo, da parábola do bicho, né? O bicho não vai ouvir, porque foi eu que inventei essa história. Que é o seguinte, a gente estava falando lá com o espírito, né? Na desobsessão, aí eu falei lá com o espírito, fui falando com ele, aí esse outro falou assim para mim, não adianta nem tu falar comigo, porque eu não quero saber de nada disso que tu está falando, negócio de Deus, de Jesus, não quero saber disso não. Minha história é outra. Eu falei, qual é a tua história? Ele falou, meu negócio é sexo, dinheiro e droga. Tirando a droga, o meu também. Ele falou, Eu falei, mas tá faltando uma informação para você. Ele falou, que informação? Foi o negócio seguinte, olha só. Quando você tinha corpo físico, você gostava de comer bife,
Gostava? Gostava. Você botava assim uma pitada de sal, uma pitada de pimenta para ficar gostoso? Ele colocava. Ficava bom? Ficava. Mas se quando eu fosse temperar o seu bife, eu colocasse 1 quilo de sal e 1 quilo de pimenta, ia ficar legal? Ele falou, não, você ia estragar a carne. Pois é, o prazer na vida é assim também. É um tempero. Se você colocar demais, estraga. Estraga. É para tornar a vida melhor, não é para se tornar o objetivo da sua vida. Então você tem outras coisas agora como espírito imortal para ver, que você está perdendo. Isso tudo é o quê? É aqui o título do nosso item que nós estamos estudando, o ponto de vista. É o ponto de vista pelo qual você olha a vida. Olha como é que o ponto de vista muda tudo, né? Falava para uns espíritos, estou falando de novo da desobsessão, né? Mas eu vou falar muito, porque eu trabalho há 20 anos nessa tarefa, e eu sou fominha dessa tarefa. Você vê fominha, aqueles garotos que soltavam pipa na rua? Eu falei assim, eu sou fominha de pipa, ficou muito tempo, né? Eu sou fominha dessa tarefa. Então, todo mundo lá trabalha 1 horário, 2 horários, eu trabalho em 3 horários. 3h30, 5h30, 7h30. Eu não sei se eu sou fominha, sou muito devedor da lei, mas de qualquer jeito está tudo certo. E aí, conversando lá com os espíritos, eles chegaram, olha, eu não vou sair de lá não. E aí, 3 espíritos, tinham 5 lá mesmo, mas desses 5, 3 diziam que não iam sair de lá e tal, mas você não vai sair de lá porque o que está acontecendo? Não, porque aquilo lá é nosso. Aí eles foram explicando. Eu acho que, se eu entendi direito, eram 2 irmãos e um primo. Eu entendi direito. E eu não consegui entender. Ou era uma vila ou era um pequeno edifício. Eles falaram assim, nós construímos, mas eles construíram mesmo. Eles assentaram o tijolo, geraram a massa, eles fizeram a edificação. Eles construíram. E nós não vamos sair de lá, não. Aí vocês imaginam, uma pessoa que deve ter feito... ainda falaram de todo o sacrifício que eles fizeram, financeiro, para conseguir construir lá, o que para eles era o bem que coroava a vida deles, né? Aí como é que você vai chegar para eles e dizer assim, não, você tem que deixar isso tudo para lá? Vai dizer, não vou deixar, eu vou ficar aqui, tem que deixar, não vai deixar chegar a lugar nenhum, né? Por quê? Porque a ponto de vista deles estava focado nas coisas materiais. Aí eu falei, bom, eu acho que vocês estão certos. E também achava mesmo que eles estavam certos, porque com a visão deles, com o que vocês entendem, isso é muito importante, vocês não tem que deixar mesmo não. Aí, o senhor dá razão, gente? Claro que dou. Agora, está faltando uma informaçãozinha para vocês. Aí o que é? É que vocês têm um testamento aí para receber. Aí um virou para o outro e falou, o pai deixou testamento? O outro falou, não sei. Aí perguntou para ele, deixou o testamento? Eu falei, deixou. E tem muito dinheiro? Eu falei, muito dinheiro, muita riqueza. Não tem dinheiro não, mas tem muita riqueza. Não dá nem para você contar essa riqueza toda. Ele, mas que coisa, fomos falando da riqueza do testamento. Falei, inclusive teve um momento que ele achou que não estava muito bom o testamento, aí ele fez um novo testamento. E aí fomos falando do Novo Testamento para eles, até que conseguimos falar de Jesus, né? E aí, naturalmente, eles mudaram o ponto de vista e concordaram em sair lá do prédio. Por quê? Porque eles entenderam o quê? Que são espíritos imortais. Quem somos nós? Espíritos imortais. Nós temos que mudar a nossa visão. Vou contar de novo para vocês outra coisa da desobsessão, tá? Então, chegou lá um companheiro assim, brabo, sabe? Esses que trabalham ainda fora do bem, dizendo, falando e tal. E aí falou assim para mim, você sabe quem sou eu? Falei, sei. Ele, tem certeza que você sabe? Eu falei, sei sim. Quer que eu te diga? Então pode dizer. Eu falei, você é filho de Deus e nosso irmão em humanidade. É quem você é. Aí um do lado falou assim, quer dizer que eu sou seu irmão? Eu falei, tem certeza? Eu falei, absoluta. Então vamos fazer o seguinte, na noite, estava próximo do Natal, né? Na noite do Natal, eu vou invadir a tua casa na hora da ceia, tá? Eu falei, não, você não vai invadir não. Ele, vou sim. Eu falei, não vai não. Eu falei, vou sim. Eu não vai não. Sabe por que você não vai invadir? Porque você é meu convidado. Você pode ir lá. Se você tivesse corpo, eu botava até o tapete vermelho para você entrar. Pode ir. Eu acho que tem lugar melhor para você ir, mas minha casa está à sua disposição, pode ir lá. Aí ele falou assim, puxa, nunca ninguém me convidou para uma ceia de Natal.
E aí ele começou a deixar eu falar para ele, né? Por quê? Porque ele enxergou a condição de espírito imortal. Nós não somos o corpo físico. Nós estamos momentaneamente no corpo físico. E qual é a nossa possibilidade como espírito imortal? Qual é a nossa possibilidade como espírito imortal? Aonde nós podemos chegar? Ó, nós somos pequenininhos, num planeta pequenininho, que gravita em torno de um Sol pequenininho, numa galáxia pequenininha, que tem mais de 200 bilhões de galáxias. Quem somos nós? Nada. É muito pequeno. E quem somos nós? Espíritos imortais, filhos de Deus, criados por Deus para a felicidade. Aonde é que nós podemos chegar? Aonde nós quisermos. O pessoal aí da autoajuda, né? Vai mudando de nome, vai ficando fora de moda, né? Então já teve motivacional, neurolinguística, não sei o que, agora não sei nem mais coaching, agora não sei nem mais como é que chama. Mas aí eu escutei uma frase aí de um autor, que eu não sei nem se originalmente é dele, né? Mas muito interessante, que ele diz assim, ó: o oposto de sucesso não é fracasso, o oposto de sucesso é desistência. Ou seja, quando você desiste de lutar. Tem várias histórias aí das pessoas bem-sucedidas, mas que se arrebentaram todas no meio do caminho. A diferença é que elas não desistiram, né? Essa que é a diferença. Então nós temos aí um fast food aí de massa, muito conhecido, e eu não tive oportunidade de averiguar se é exatamente verdadeira a história, mas eu ouvi uma palestra de uma pessoa que é ligada a eles, eu acho que ele não mentiria, que disse que eles faliram 3 vezes no ramo de alimentação. Hoje é um sucesso há mais de 10, 15 anos. Por quê? Porque não desistiram. E é o que Deus faz com a gente. Deus não deixa a gente desistir. Porque nós temos uma encarnação atrás da outra. Uma encarnação atrás da outra. E até quando iremos reencarnar? Até quando for necessário, para que nós possamos estar aqui, como disse o Dr. Erma, com a visão de espírito imortal. O que eu posso fazer? Tudo que você quiser. Tudo que você quiser. Não há nenhuma impossibilidade para o espírito imortal. Mas como é que eu vivo isso aí, né? No meio dessa confusão toda? Como é que dá para ter essa visão toda de espírito imortal no meio desse caos? Nós estamos quase que numa guerrilha urbana. E aí, como é que eu faço? A fé no futuro, a fé que eu tenho em Deus, ela vai me sustentar. E eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance dentro da lei. O resto vai ser como Deus quer. Está tudo programado dentro das leis. Não está escrito nas estrelas, não tem predestinação. Mas tem as possibilidades quando nós escolhemos o gênero de prova. Tem que ter medo de alguma coisa? De nada. No ano passado, não sei se foi no ano passado, no início do ano passado, no final do ano passado, já me perdi. Quem vai ficando velho fica sabendo, né? Mas estava tendo uma ameaça aí de greve da PM. Aí nesse dia eu tinha uma palestra em Campo Grande, ia sair dali de Campo Grande e tinha quase que o tempo certinho para chegar numa palestra em Duque de Caxias. Eu dei uma bobeada na agenda, quando eu fui ver tinha marcado um compromisso em cima do outro. Aí não desmarquei não, foi. Aí estava ameaçando ter essa greve. Aí minha mulher falou assim: meu filho, não vai não, meu filho. Pode ser que tenha essa greve aí, pode ser que tenha muita confusão. Eu falei: mulher, eu vou falar sobre a fé. Se eu não for, como é que fica? Eu tenho que ir. Eu não posso faltar não, vamos falar sobre a fé. Eu tenho que ir nessa história, não posso deixar não. Fui lá fazer paz, não teve nada, não aconteceu nada, né? Então, nós temos que ter a fé. Mas, e aí? Como é que eu faço? Bom, eu sei que o problema está ali. Eu não vou passar pelo problema, vou... Está tendo entreveiro lá, o couro está comendo, né? Está rolando o aço para lá e para cá, eu vou passar no meio de tiroteio? Não.
Eu tenho muita fé. Vai lá que tu vai tomar um tirambaço mesmo, para deixar de ser bobo, né? Trouxa, né? Tem que desviar, procurar outro caminho. Que aí não é ter fé, é ser burro ou temerário, né? Aí não é questão de fé. Agora, se eu já estiver no meio, aí é fé, né? Fui pego de surpresa. Deus me ajude, eu me proteja, deito no chão, né? Mas eu não tenho que ter medo. Se eu tiver medo, o que é que eu vou fazer da vida? Eu não vou mais a lugar nenhum. Vou me mudar para outro lugar. Pode estar certo que vai encontrar outro lá. Porque se tu não tiver no teu gênero de prova viver numa cidade violenta, tu vai achar a violência lá no outro lugar. Ou vai achar outro tipo de problema. Então não adianta fugir. Tem que enfrentar. E fazer a nossa parte. Porque nós somos culpados do que está acontecendo aí. Essa não. Eu sou culpado? Eu sou culpado do bandido que está lá intocado lá no meio da comunidade vendendo droga? Exatamente, vai ser que é culpado. Se não é culpado agora, é culpado na outra vida. Porque só existe isso aí, tudo aí, por causa de uma falta de política adequada de distribuição de renda, de perspectiva, porque as pessoas não têm fé no futuro da sua vida material. Aí vocês vão dizer, mas o que eu tenho com isso? Isso é culpa dos políticos. Não. Quem que bota o político lá? No dia da eleição, o que acontece? Vem uma nave de extraterrestre para seus votantes? Hoje é dia 15 de novembro, está na eleição. Aí vem uma nave de Marte, cheia de marciano que votam nos deputados, nos vereadores, nos prefeitos, nos governadores. Não, quem vota neles somos nós. E escolhemos mal. Escolhemos com base no nosso interesse pessoal. Aí dá nisso aí, Estoura nisso aí. Isso não é de agora não, né? Para chegar nesse ponto, vem sendo feita besteira muitas décadas, né? E agora estourou. O que nós vamos fazer? Primeiro rezar. Aliás, primeiro vigiar, porque Jesus recomenda, vigiar e orar. Primeiro vigiar, depois rezar muito e começar a escolher bem quem que a gente vai votar. Leon Denis tem um livrinho, O Progresso. Ele diz, numa república, a culpa é dos votantes. Eles é que escolhem quem vai para o poder. Então não adianta ficar botando a culpa no governo, não. Então Leon Denis, lá, 2 séculos atrás, já falava isso pra gente. Meu tempo está esgotado e eu aqui tagarelando, gente. A plaquinha, já doida para me avisar e eu não olho para ela, né? Então, a visão é essa, a da vida espiritual. Nós temos que nos espiritualizar. Todo esse esforço é para isso, para a gente se espiritualizar, e todos nós vamos conseguir. Às vezes a gente olha assim, poxa, falta tanto para mim, eu estou tão distante de Jesus, mas nós vamos conseguir. Leon Denis fala para nós, no problema do ser, do destino, da disciplina do pensamento e da reforma do caráter. Ele diz, às vezes somos levados a duvidar de certas pessoas. Suas atitudes não parecem condizer com seus escritos, com seus pensamentos externados. Isso não passa de um equívoco de nossa parte. Suas atitudes atuais representam impulsos surdos da alma adquiridos no passado. Seus pensamentos atuais, voltados para o bem, traduzir-se-ão no futuro em atitudes. Assim, tudo se explica quando se olha a vida sob o largo ponto de vista da pluralidade das existências, ao passo que tudo se amesquinha quando se olha a vida do ponto de vista de uma única existência. E para terminar, para terminar mesmo, Jesus também nos diz que nós vamos conseguir. Ele diz, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Meu Pai quer que brilhe a vossa luz, deixai brilhar a vossa luz. Que Deus nos ajude a compreender, então, o nosso papel, as nossas dificuldades, a nossa prova na terra, para que possamos compreender bem o Evangelho de Jesus, as leis divinas, e assim fazermos as melhores escolhas diante das provas da vida, para então, como diz Leon Denis, seguir adiante para o alto,
na direção de Deus. Graças a Deus, que Deus e Jesus sejam louvados hoje e sempre, e como diz o bondoso Antônio de Aquino, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Graças a Deus.